O Egito vivia sob um sol que parecia abençoar cada semente lançada ao solo, transformando as margens do Nilo em um tapete verdejante de fertilidade sem precedentes. Durante 7 anos, a terra entregou seus frutos com uma generosidade quase irreal, e as colheitas eram tão vastas que as ferramentas mal davam conta de tanto trigo e cevada. No centro desse esplendor, um homem caminhava com o olhar fixo no horizonte, onde ninguém mais conseguia enxergar o perigo. José, outrora um prisioneiro esquecido nas masmorras, agora ostentava o anel de sinete do próprio faraó. Ele não se deixava seduzir pela abundância. Em sua mente, a imagem perturbadora das vacas magras que o rei vira em seus sonhos ainda ecoava como um aviso solene de Deus. A ascensão de José fora meteórica, mas o peso da responsabilidade era proporcional à sua nova glória. De estrangeiro vendido como escravo a vice-rei da nação mais poderosa, ele carregava a missão de preservar a vida de milhões. Sob seu comando, o Egito transformou-se em um canteiro de obras monumental. Silos gigantescos, verdadeiras fortalezas de pedra, surgiram em cada cidade. José implementou uma política rigorosa, coletando 20% de toda a produção. Inicialmente, o povo olhava para aquelas construções com um ceticismo, murmurando sobre o excesso de zelo daquele hebreu. Para muitos, a fome era um conceito abstrato diante de tamanha fartura, mas José permanecia implacável em sua disciplina operacional e administrativa. Ele vivia em um isolamento emocional necessário, equilibrando-se entre a autoridade governamental e a vigilância espiritual. Enquanto os egípcios celebravam as cheias constantes do Nilo, José calculava estoques e planejava a logística de distribuição. O caráter de José era forjado no silêncio. Ele observava os campos dourados, sabendo que aquela cor logo seria substituída pelo cinza da morte. Sua rotina era exaustiva, garantindo que nenhum grão fosse desperdiçado em banquetes desnecessários. Antes de continuarmos esta jornada épica, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo esta história. José entendia que cada semente guardada era um sopro de vida para o futuro sombrio que apenas ele previa com clareza, mantendo-se firme diante da descrença alheia. Então, como uma cortina que se fecha sobre um palco iluminado, a fartura chegou ao fim de maneira abrupta. O céu tornou-se de bronze e as nuvens de chuva simplesmente desapareceram do horizonte. O rio Nilo, artéria vital do império, começou a recuar de forma alarmante, deixando para trás apenas lama seca e poeira. O verde exuberante sucumbiu ao calor implacável, transformando a terra em um mosaico de fendas profundas e sede. O pânico, silencioso no início, logo se tornou um clamor desesperado que ecoava por todas as províncias. A vida, que parecia garantida para sempre, mostrava sua fragilidade absoluta diante da natureza que agora se negava a florescer ou dar frutos. As reservas particulares das famílias egípcias esgotaram-se muito mais rapidamente do que o esperado. A fome avassaladora não batia apenas à porta dos lares. Ela derrubava violentamente as últimas defesas da dignidade humana. O Egito inteiro começou a clamar desesperadamente por pão, voltando seus olhos aterrorizados para as janelas do palácio onde o hebreu governava. Foi nesse momento crítico de agonia que José se levantou de seu trono e ordenou que as portas pesadas dos imensos silos fossem abertas. O trigo, guardado com tanto rigor e vigilância, agora era a única barreira real contra a extinção completa daquele povo. Contudo, o desastre não se limitava às fronteiras do império. Em terras distantes como Canaã, o mundo inteiro morria lentamente de sede e de uma fome que não dava trégua a ninguém. Caravanas vindas de todos os cantos conhecidos começavam a marchar em uma procissão sombria em direção ao Egito, movidas pelo boato de que um homem sábio e visionário tinha guardado a vida dentro de gigantescas muralhas de pedra. O cenário estava finalmente montado para um encontro que mudaria o curso da história, unindo destinos separados por décadas amargas de traição e um silêncio que estava prestes a ser quebrado pela necessidade. O Egito não era mais apenas uma nação próspera. Sob a mão firme de José, o império transformara-se no coração pulsante de um mundo que agonizava sob o sol inclemente. A administração da escassez exigia uma frieza estratégica que poucos homens possuíam. Enquanto as nações vizinhas colapsavam sob o peso da terra estéril e do gado caído, José transformava cada grão de trigo em uma ferramenta de soberania absoluta. Primeiro, a prata fluiu das mãos do povo para os cofres do palácio em uma maré constante. Quando o metal se esgotou, os cavalos, as ovelhas e os rebanhos inteiros foram entregues em troca de mais alguns meses de sobrevivência. Por fim, a própria terra e a liberdade dos súditos tornaram-se propriedade da coroa egípcia. José não era apenas um guardião de grãos, mas o arquiteto de uma nova ordem mundial, onde o faraó detinha a posse de tudo,
E ele, o hebreu, outrora humilhado, era a mente brilhante por trás de cada transação que mantinha o fôlego da humanidade sofredora. Em meio ao fluxo incessante de estrangeiros famintos e poerentos que imploravam por uma saca de cereal, um grupo específico chamou a atenção dos guardas e congelou instantaneamente o sangue nas veias de José. 10 homens, marcados pelo sol severo de Canaã e pelo desespero da fome crônica, entraram no salão monumental de audiências. José os reconheceu no exato instante em que seus olhos pousaram sobre aquelas faces envelhecidas e familiares. Eram eles, os mesmos irmãos que, anos atrás, o haviam lançado sem piedade em uma cova escura e o vendido como uma mercadoria sem qualquer valor humano. O choque emocional foi uma onda avassaladora que quase derrubou sua máscara de autoridade egípcia. Ali, prostrados com os rostos encostados no chão frio em sinal de profunda reverência, estavam os seus carrascos, cumprindo, sem o saberem, o sonho profético que outrora despertara o ódio mortal deles e dera início a toda aquela trágica história. O conflito interno que rugia silenciosamente no peito de José era uma tempestade de sombras e luz divina. Uma parte ferida de sua alma clamava por uma justiça imediata, pelo desejo ardente de revelar sua verdadeira identidade e observar o terror absoluto nos olhos daqueles que o traíram. No entanto, outra parte de seu ser, moldada por anos de sofrimento solitário e pela graça restauradora de Deus, buscava entender se o tempo e a dor haviam finalmente transformado o coração de pedra daqueles homens. Para testá-los até o limite, José escolheu a dureza e a distância. Ele os interpelou com aspereza através de um intérprete oficial, acusando-os severamente de serem espiões perigosos que vinham observar a nudez da terra vulnerável. Cada palavra ríspida que saía de sua boca era uma mentira necessária para a redenção, e a cada acusação injusta, ele sentia o peso de uma saudade que o sufocava como fumaça. Quando a emoção se tornava fisicamente insuportável, José retirava-se apressadamente para seus aposentos privados, onde o choro convulsivo rompia o silêncio das paredes de pedra, apenas para lavar o rosto com água fria e retornar com a frieza de um juiz implacável. A estratégia de José era meticulosa e profundamente psicológica. Ele exigiu que, para provarem sua inocência, trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, o filho que seu pai, Jacó, certamente protegia agora com a própria vida. Para garantir o retorno deles, Simeão foi acorrentado diante de seus olhos marejados e mantido como refém nas masmorras egípcias. Enquanto os irmãos discutiam entre si em hebraico, acreditando erroneamente que o grande senhor do Egito não compreendia sua língua nativa, José ouvia cada sussurro de arrependimento genuíno. Eles falavam abertamente sobre a culpa que os perseguia como uma sombra, desde o dia em que ignoraram os gritos de socorro de seu irmão vítima. Ouvir aquele reconhecimento tardio de pecado era um bálsamo e uma ferida aberta. A fome, contudo, não perdoa promessas. Quando os mantimentos acabaram na casa de Jacó, a necessidade forçou o retorno. O patriarca permitiu que Benjamim partisse sob garantia de Judá. José os banqueteou, mas ordenou que sua taça fosse escondida na bagagem de Benjamim. Quando distantes, os guardas os alcançaram e o roubo foi revelado. A taça brilhou na saca de Benjamim, trazendo o pânico. A escravidão eterna agora pairava sobre a família, forçando-os ao confronto final com o senhor do Egito. O silêncio que se abateu sobre o salão de audiências era tão denso que se podia ouvir o som da poeira assentando-se sobre o chão de mármore. Diante do trono, os filhos de Jacó estavam paralisados, mas foi Judá quem deu o passo definitivo que mudaria o curso daquela história. Com a voz embargada, mas carregada de uma determinação que os anos de arrependimento haviam forjado, ele implorou pela liberdade de Benjamim. Judá descreveu a dor insuportável que a perda do filho mais novo causaria ao velho pai, e, em um gesto de sacrifício supremo, ofereceu-se para ser escravo no lugar do irmão. Ver aquele homem, que outrora sugerira vender o próprio José como mercadoria, agora oferecendo a própria vida e liberdade por amor ao pai e ao irmão mais novo, foi o golpe final nas defesas emocionais do governante do Egito. José não conseguia mais manter a máscara de administrador implacável. O peso de décadas de solidão, de perguntas sem resposta e de saudades sufocadas, rompeu como uma barragem sob pressão. Com um gesto brusco, ele ordenou aos gritos que todos os guardas, oficiais e servos egípcios saíssem imediatamente do recinto. Quando as pesadas portas de bronze se fecharam, deixando-o a sós com seus 10 irmãos, José desabou. O choro que ele conteve por anos irrompeu em soluços tão altos e convulsivos que puderam ser ouvidos por todo o palácio do faraó. Entre as lágrimas, as palavras finalmente saíram em sua língua materna, o hebraico que ele nunca esquecera. Eu sou José. Meu pai ainda vive? O terror que se espalhou pelo rosto dos irmãos foi absoluto. Eles recuaram, trêmulos e pálidos, incapazes de responder ou sequer de olhar para aquele homem poderoso que agora se revelava como a vítima de sua crueldade passada. No entanto, José não buscava retaliação.
Com uma ternura que desfazia séculos de traumas familiares, ele os chamou para perto. O abraço que se seguiu não foi o de um juiz, mas o de um irmão que encontrara o que fora perdido. Ele os abraçou um a um, começando pelo jovem Benjamim, cujas roupas foram banhadas pelas lágrimas de um reencontro que parecia impossível. Em meio ao espanto deles, José ofereceu a perspectiva divina que o sustentara na prisão e no palácio. Ele explicou que não foram eles que o enviaram para o Egito, mas Deus. O que eles haviam planejado com ódio para o mal, a providência divina havia transformado em um instrumento de salvação para nações inteiras. José compreendia agora que todo o seu sofrimento servira para que ele estivesse naquela posição estratégica, capaz de armazenar a vida durante a morte e garantir que a linhagem de Abraão não fosse extinta pela fome avassaladora. A notícia da revelação correu pelo palácio e chegou aos ouvidos do faraó, que, em sua gratidão por José, ordenou que toda a família de Jacó fosse trazida para o Egito. Quando os irmãos retornaram a Canaã com carros reais, roupas finas e a notícia de que José governava o império, o coração do velho Jacó quase parou. O patriarca, que passara anos mergulhado em um luto cinzento, sentiu o espírito reviver ao saber que seu filho amado estava vivo. A migração foi monumental. Toda a descendência de Israel partiu em direção ao sol do Egito, deixando para trás a terra da seca pela promessa de sobrevivência. O reencontro entre pai e filho foi o ápice de uma jornada de fé. José, o segundo homem mais poderoso do mundo, inclinou-se diante do velho pai em um gesto de honra que transcende o poder temporal. Ele instalou sua família na fértil terra de Gósen, um refúgio verdejante onde poderiam prosperar enquanto o resto do mundo continuava a lutar contra a escassez sob sua administração centralizada. José continuou a governar com sabedoria, consolidando o poder do faraó e transformando o Egito no celeiro do mundo, mas sua maior obra foi a cura de sua própria linhagem. A história de José encerra-se não apenas com a gestão da fome, mas com a celebração da vida que nasce do perdão. Ele provou que a verdadeira liderança não reside na força do cetro, mas na capacidade de transformar tragédias em legados de esperança, mostrando que, sob a orientação divina, até os desertos mais áridos da alma podem florescer.